No Campo do Quatro tá no ar. Bom dia, Casemiro Bom dia. Neto. Quarta-feira importante, hein? Bahia em campo pela Copa do Brasil. Tricolor de Aço encara o Botafogo hoje às 7 horas na Arena Fonte Nova. Expectativa de um grande público aqui em Salvador para esse jogaço. E tem um retrospecto interessante. O Bahia não vence há 6 jogos, mas dessas 6 partidas em que o Tricolor não venceu, 5 enfrentou adversários que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O alento de hoje é que o adversário é o líder do campeonato, a partida é pela Copa do Brasil. Mas esse retrospecto de pegar times na parte de baixo e não se dar bem, pegar times que estão em boa fase e conseguir bons resultados, pode ser uma arma para a partida de hoje na Arena Fonte Nova. E o nosso Rodolfo Rage fala mais sobre esse retrospecto. Por que o Bahia ama ressuscitar mortos? É o que anda se perguntando o torcedor tricolor ao ver o time tropeçar em adversários que brigam na parte de baixo da tabela. Chama atenção que nos últimos 5 jogos que não venceu, o esquadrão enfrentou os 5 últimos colocados da Série A. Derrotas para o 19º Cuiabá, 18º Corinthians e 17º Fluminense, além de empates contra o 16º Internacional e o 20º colocado Atlético Goianiense. Se for contabilizar o empate com o Botafogo pela Copa do Brasil na semana passada, já são 6 partidas sem sair de campo vitorioso. Contra esse mesmo Botafogo na Arena Fonte Nova nesta quarta às 7 da noite, é que o esquadrão terá a chance de acabar com a seca de triunfos. Se serve de empolgação, o Glorioso não briga lá embaixo, pelo contrário, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas essa partida vale pela Copa do Brasil, competição que tem sistema mata-mata. Quem for o melhor nos 2 duelos, avança às quartas de final. Como o primeiro jogo no Rio de Janeiro terminou em 1-1, o time que sair vitorioso desse jogo de volta em Salvador passa de fase. Se o resultado for de empate, a disputa será decidida nos pênaltis. Tá aí o Bahia que não vence desde 10 de junho, quando bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo placar de 3-1. De lá para cá, 6 jogos, com 3 empates, 3 derrotas, né? E o interessante é que, volto a dizer, quando enfrenta equipes que estão numa boa fase, o Bahia consegue bom comportamento. Nesses últimos 6 jogos, a melhor partida que o Bahia fez foi justamente contra o Botafogo, lá no Engenhão, no empate por 1-1. Lembrando que hoje, como disse o Rodolfo Rage, quem vencer avança para as quartas de final. Novo empate, terá que ser decidida a vaga nas penalidades máximas. Uma das grandes armas do Bahia para o jogo de hoje é o meia Everton Ribeiro. 4 gols e 8 assistências na temporada. Ele falou sobre essa semana importante do Bahia. Parou para conversar, reunimos só nós jogadores, né? Porque a gente sabe que é um momento que é difícil, mas que pode mudar tudo com esses 2 jogos importantes. Temos que dar essa resposta para o torcedor, para nós mesmos. Sabemos que podemos mais do que a gente vem fazendo e vamos deixar tudo dentro de campo para a gente reverter essa situação e classificar nessa quarta-feira. Muito bem, 10 de julho, hein, gente? Daqui a alguns dias faz 1 mês que o Bahia não vence na temporada. Vencendo o Botafogo hoje vai impedir que essa marca chegue a 30 dias. Então, para ficar claro, última vitória do Bahia na temporada no dia 10 de julho, quando bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, fora de casa. Olha, o Caio Leone falou sobre a expectativa para o jogo de hoje e as chances do Tricolor de Aço, né, Caio? Rogério Ceni deve manter a mesma equipe que atuou contra o Botafogo na primeira partida. Luciano Juba deve voltar pelo lado esquerdo. Na zaga, o Canu e o Gabriel Xavier devem figurar entre os titulares. E pelo lado direito, o Santiago Arias, que tentou ser poupado contra o Fluminense, vai voltar à lateral direita, até porque o jogador Gilberto está fora de combate. No meio de campo, ele deve manter a mesma estrutura com Losango, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e também o Cauli. Na frente, ele volta com Tassiano e com Everaldo. É uma equipe que demonstrou dentro dessa temporada que consegue bons resultados, mas ultimamente não tem conseguido ter uma boa marcação. O meio de campo do Bahia tem ofertado muitas chances para os adversários. O importante, ter uma atuação mais equilibrada, sustentar os 90 minutos com consistência, algo que não acontece desde a partida do Atlético Paranaense, que foi pela 16ª rodada do Brasileirão.
Se o Canu for titular, teremos uma mudança em relação à partida da ida lá no Engenhão, porque naquela ocasião o Cuesta acabou sendo titular na zaga tricolor. Daqui a pouco a gente confirma a provável escalação. Bom, a gente tem um problema, né? Rogério Ceni tem criticado bastante o gramado da Arena Fonte Nova, mas a Arena Fonte Nova tem se defendido dessas críticas do técnico tricolor. E ontem o nosso repórter Rafael Marques esteve na Arena Fonte Nova para conferir um pouco mais sobre essa polêmica envolvendo Bahia, gramado da Arena e técnico Rogério Ceni. Um time que se acostumou a figurar entre os 4 primeiros no início da Série A nos últimos jogos, vem caindo de rendimento e na tabela de classificação. O time está precisando melhorar bastante, está faltando vontade. Eu acho que o time do Bahia virou um time muito previsível. Ele não está sabendo mudar a formação, mudar o esquema tático. O Bahia vive o seu pior momento na temporada. São 6 partidas sem vencer. E para o técnico Rogério Ceni, o gramado da Arena Fonte Nova tem influência no desempenho do time. E ele não poupou críticas à Arena. A gente passa 8, 9 dias fora, não melhora absolutamente nada. Pior, nem água, eles têm capacidade de colocar mais no gramado a quantidade de água para a bola correr o mais rápido possível. Vale lembrar que mesmo quando o time passava por um bom momento, Ceni não economizou as críticas. Nem quando goleou o Cruzeiro por 4-1, ele deixou de mostrar sua insatisfação com a situação. Se ninguém cuidar do gramado, vai chegar um dia que você não vai valer a pena fazer mais o jogo construído, porque cada dia o campo se encontra de maneira pior. E parece pouco, mas você vê, a bola quica muito no gramado, a bola... Não foi uma ou 2 vezes que Ceni criticou o gramado da Arena Fonte Nova. Foram 7 vezes entre fevereiro e julho. A Arena Fonte Nova se defendeu, dizendo que o estádio foi concebido para ter esse tipo de gramado, chamado Bermuda Celebration, que tem mais resistência ao pisoteio e que não será alterado. Essa grama Bermuda Celebration ela foi a grama certificada e aprovada pelos cadernos de operações da FIFA para poder ter nas novas arenas quando foram construídas. A empresa Greenleaf, que atua nos estádios do Maracanã, Mineirão, São Januário e que cuida do gramado da Arena Fonte Nova, explicou que o processo de manutenção do campo sofre com a influência do sombreamento e também do clima. Quando chega nesse período de outono e inverno, você tem uma sombra no norte. Então essa sombra no norte, ela impede que a grama tenha um crescimento uniforme em toda a sua superfície. Então o objetivo é o quê? A gente, nesse período, a gente fazer uma troca. Esse ano já fizemos uma troca em maio e no futuro teremos uns outros backups se houver necessidade de trocar. As etapas de manutenção incluem várias atividades. 3 a 4 cortes na grama semanalmente, aplicação de adubos, fertilizantes e até luz artificial. Para amanhã é bem provável a gente fazer um corte duplo. Você vai ter um gramado com uma superfície aí de 22 ou 23 milímetros de altura, bola correndo bem. Tá aí, né, a Arena apontando questões climáticas, né, para que esse gramado não fique realmente da maneira ideal, né, como quer, por exemplo, o técnico Rogério Ceni, mas que o gramado da Arena não seja problema hoje à noite, nesse partidaço entre Bahia e Botafogo. Possível time do Bahia: Marcos Felipe no gol, lateral direita com Santiago Arias, miolo de zaga com Gabriel Xavier e Canu. Aposto que o Canu será titular hoje. A lateral esquerda com Luciano Juba, meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. E na frente, Biel e Tassiano, Biel e Everaldo. Eu acho que o Biel será titular. A dúvida seria de fato entre Everaldo e Tassiano. Começar a falar do Vitória, hein? O rubro-negro tem uma semana cheia antes do Bavi. E o Oswaldo deu uma provocada na nação tricolor. Domingo a gente tem tudo para fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade também que vai ser o jogo. É clássico, é decidido em detalhe. Mas quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente. Provocador? Sim. Decisivo? Também. Se tem um atleta nesse elenco do Vitória que pode bater no peito e dizer que sabe jogar Bavi, esse com toda certeza é o vovô Oswaldo. Nos 6 clássicos que disputou, o atacante de 37 anos marcou 3 vezes. Oswaldo também foi peça-chave do rubro-negro no título do Campeonato Baiano deste ano, quando levantou a taça contra o rival em plena Arena Fonte Nova. Após vencer o Cuiabá no último sábado, o elenco ganhou 2 dias de folga e só voltou a trabalhar na tarde desta terça, quando iniciou preparação para o clássico de domingo.
7 gols e 1 assistência, né? São os números do Osvaldo nessa temporada 2024, né? Um jogador muito experiente, com 37 anos, se questiona a questão física, mas ele em campo é diferenciado e toda vez que ele tiver condições físicas, eu acho que o Carpini tem que colocar o Osvaldo para jogar e ele mostrou isso nos últimos 2 jogos, sendo um dos melhores jogadores do Vitória nas partidas contra Palmeiras e Cuiabá. Caio Leone falou sobre a expectativa do Vitória em relação ao Bavi e sobre a provocação do Osvaldo, né, Caio? Semana de Bavi é isso. É natural as provocações e Osvaldo, após a vitória contra o Cuiabá, inclusive falou que poderia voltar a marcar e pescar na Fonte Nova. É um jogador muito importante, 37 anos, fez um gol no Campeonato Brasileiro, mas foi um gol de suma importância para essa equipe. Foi justamente contra o Palmeiras, um golaço, sem chances para Marcelo Lomba. É um jogador que, apesar de não ter mais a mesma capacidade física e técnica, ainda é decisivo. O Vitória descansa porque não está envolvido na Copa do Brasil. Foi eliminado na 4ª fase pelo próprio Botafogo, que é adversário do Bahia, nesta quarta-feira. Mas o rubro-negro não só tem a condição de chegar mais forte, porque principalmente passou do momento negativo. Agora, em 15º, tem condições de não só respirar, como fazer um Bavi com maior tranquilidade. Tá aí, né? Lembrando que o Bavi acontece domingo na Arena Fonte Nova e assim como na noite de hoje, tenho certeza que teremos uma arena extremamente lotada. Aliás, para hoje são esperados mais de 45 mil torcedores para o jogo entre Bahia e Botafogo e acredito que não será diferente no próximo domingo no Clássico Bavi. Vamos falar de Jogos Olímpicos, Casemiro Neto. Jogaço ontem. Que jogaço, viu? Seleção feminina de futebol venceu as atuais campeãs do mundo. O Brasil na primeira fase estava praticamente eliminado, né? Perdeu 2 jogos, venceu apenas um, conseguiu avançar entre os melhores terceiros colocados e aí tirou a França, campeã da Europa, nas quartas de final e tirou a Espanha, atual campeã do mundo. Que atuação fantástica, méritos para o treinador Arthur Elias, que mudou a maneira do time jogar. O Brasil marcando a saída de bola da Espanha, se deu muito certo, logo com 3 minutos o primeiro gol da Caicedo contra, depois a Gabi Portillo fez 2-0 ainda no primeiro tempo, a Espanha ficou completamente atordoada, não está acostumada a ficar tão atrás no placar, e aí no segundo tempo, né, com gols da Adriana e da Caroline, o Brasil fechou 4-2, teve um momento tenso ali, mas a Lorena fez grandes defesas e com muitos méritos, 16 anos depois, a seleção feminina de futebol volta a uma final olímpica. A Marta fica à disposição para a final, mas diante dessas 2 últimas atuações, acho que ela vai começar no banco de reservas, viu, Casemiro? Vôlei feminino, hein? O vôlei conseguiu vencer a República Dominicana por 3-0 e avançou para as semifinais. Agora encara a equipe dos Estados Unidos e aí, logicamente, se passar, já vai para a decisão, já está disputando medalha. O vôlei feminino do Brasil não perdeu um set sequer até aqui nas Olimpíadas, então é favorito, inclusive, a medalha de ouro. Isaquias Queiroz conseguiu avançar na canoagem de duplas ontem, né, ao lado do Kaufmann, conseguiu um grande resultado, já está nas semifinais da canoagem de duplas e hoje disputa o individual. Isaquias Queiroz favorito a pelo menos 2 medalhas nos Jogos Olímpicos desse ano e se ele conseguir essas 2 medalhas, iguala a Rebeca Andrade como o esportista brasileiro 6, com a maior quantidade de medalhas em Jogos Olímpicos. O nosso baiano sensacional, Isaquias, daqui a pouco na prova individual. Skate Park tem 3 brasileiros também disputando medalha hoje pela manhã. A gente tem também ainda o Alisson Santos no atletismo, disputando nos 400 metros, também chance de medalha de ouro. Outros brasileiros estarão em disputa no dia de hoje e a gente traz tudo aqui no Campo do 4, no nosso Bom Dia Bahia, Casemiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Um abraço, até a próxima, gente. No Campo do 4, oferecimento